Olá, meu nome é Leandro da Prisma Telecom. Nesse vídeo quero mostrar para vocês a nossa plataforma de atendimento PrismaBot. Bom, assim que a gente loga na plataforma, a gente tem aqui um painel de controle e basicamente a gente já cai num resumo dos atendimentos que estão sendo realizados, tá? A gente consegue filtro por horário, atendimentos por fila, caso haja as filas de atendimentos, né? Seja ela setorizadas por financeiro, por vendas, comercial. Os atendimentos por usuários, né? Os não informados são que ainda não foram atribuídos a nenhum usuário. E os usuários, conforme os atendimentos por usuários. Os atendimentos por status, de fechados, pendentes e abertos. Atendimentos por canais e atendimentos por conexão, né? E atendimentos por canais, tá? Canais aqui que a gente tem dois números conectados na plataforma. Evolução por canal, evoluções de atendimento. Aqui a gente tem um resumo total de atendimentos, né? Lembrando que tudo no dia de hoje. E um desempenho da equipe, tá? Então no lado esquerdo, a gente vai ter aqui basicamente todo o menu, né? Com todas as funções disponíveis na plataforma. A gente vai fazer um breve resumo aqui, um a um, mas basicamente a gente tem aqui atendimentos, contatos, chat interno, funil, Kanban, lista de tarefas, disparos em massas, campanhas, gestão de grupos, os canais de conexões, painéis de atendimentos, relatórios, criação dos usuários, filas, né, os cadastros das filas, cadastro das equipes, as mensagens rápidas pré-definidas, chatbot com integração de robô de atendimento, agendamento, aniversários, mensagens de fechamentos dos tickets, etiquetas das conversas, notas dos atendimentos, integração com a VoIP para atendimento das chamadas de VoIP, para realizar e receber chamadas por aqui. Lembrando que algumas funcionalidades, né, como a VoIP, nós temos o custo adicional da API, tá? Log de ligações, os protocolos dos atendimentos, avaliações, horário de atendimentos, APIs de integrações e configurações. Então, vamos aqui passar no painel de atendimentos, primeiro menu disponível da plataforma. Basicamente, a gente vai ter aqui todos os tickets abertos e pendentes e os resolvidos da plataforma. A gente tem as conversas privadas, conversas em grupos. Tem bastante filtros, lista de contatos, integrações, envios de mensagens em conversas avulsas. Caso a gente não tenha o número do cliente cadastrado, queira enviar um número. Os atendimentos pendentes, então a gente consegue espiar aqui os atendimentos antes de receber o ticket, né? Vamos puxar um ticket aqui. Pegar a minha conversa aqui, né? Basicamente, então, a gente consegue agendar uma mensagem, retornar esse ticket para a fila de atendimento, resolver esse ticket, transferir o ticket, chamar um chatbot para atendimento, caso a gente tenha integração com o chatbot, pausar esse atendimento e mesmo fazer uma ligação para o número, tá? Basicamente, a gente consegue editar aqui o contato, pôr ele em carteira, colocar etiqueta, colocar informações adicionais nesse contato. A gente tem o log, né, do histórico desse contato, de tudo que aconteceu dentro da plataforma. Tem funil, o log do funil, protocolo, avaliação, tudo que nós falamos, nota. Posso baixar essa conversa em PDF. Aqui a gente tem as integrações que a gente for habilitar. Posso colocar ela em setores, né, no Kanban ali que a gente consegue criar. Posso determinar demanda, posso bloquear esse contato ou não, posso bloquear o chatbot para esse contato. Novamente aqui, criar as etiquetas, colocar ele na carteira, né? A gente consegue enviar áudio, né? Enviar mensagens rápidas, enviar áudio, caso a gente tenha mensagens rápidas cadastradas aqui, tá? Assinatura do contato, enviar arquivo, enviar emotion, enfim. Então a gente tem aqui a tela de contato, aqui a gente tem as conexões, né? Hoje a gente tem duas conexões aqui na plataforma e também alteração
para modo escuro e o modo claro, tá? Vamos aqui então retornar ao menu de atendimento. Vamos agora falar sobre a lista de contatos. Basicamente, na lista de contatos, quando a gente escaneou ali o QR Code, né? Ele já trouxe ali toda a lista de contatos do que a gente já conversou, né? No WhatsApp ou que já está cadastrado ali no WhatsApp, tá? Então aqui a gente pode adicionar, remover os contatos, sincronizar, importar, exportar, enfim. Tem aqui as colunas, né, que a gente pode querer que apareça ou não, se o cliente é encarteirado para alguém ou não, as etapas do Kanban, se ele tiver alguém selecionado na etapa de Kanban, tá? Consegue aqui espiar as conversas, né? Deixa eu ver se a gente já teve conversa com esse número, enfim. Então a gente consegue aqui acessar as conversas que teve com aquele número em algum momento. Ainda no menu lateral ali na aba chat, né? A gente tem a aba de chat interno com os usuários da equipe que a gente consegue pré-definir. A gente consegue criar as equipes ali dentro, né? Para fazer um chat para várias equipes, para várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes para a equipe de vendas, para a equipe comercial, para a equipe de atendimento. Vamos aqui agora na tela de funis, né? Que a gente consegue funil de oportunidades, fazer os funis e ver o que acontece com cada etapa daquele atendimento. Tem o Kanban, né? Que a gente já falou ali atrás, né? Se caso você queira criar etapas desse Kanban, personalizar essas etapas, né? Então a gente consegue criar os Kanbans e as etapas, e lá no chat a gente consegue pré-definir as etapas que ele está e ter aqui de forma visual. A gente consegue transitar aqui os contatos para as etapas. Vamos lá, aí etapa 2, então etapa 2, etapa 3, legal? A gente tem as tarefas, a gente pode criar as tarefas, o administrador pode criar tarefas e determinar para usuários dos sistemas. A gente tem disparo em massas, né? De mensagens, seja ele com templates e mais variáveis, né? O que são as variáveis? A gente pode pré-determinar as variáveis, sendo eles número de telefone, nome do usuário, sexo, idade, enfim, as variáveis a gente pode brincar aí com várias possibilidades. Que a gente tem bastante função, né? Incluir áudio, incluir mídia URL, incluir texto, disparo em massa aí com variável, né, que a gente falou, e disparo em massa de SMS. Aqui a gente tem um disclaimer, né, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o que bloqueia, 99% dos bloqueios de WhatsApp são provenientes aí de disparo em massas de mensagens, tá? Então, você vê ali que quando a gente abre esse menu, ele até dá um menu, uma mensagem aqui para a gente tomar bastante, para a gente ter bastante atenção, ok? A gente também consegue adicionar campanhas, né? Caso a gente for fazer algum lançamento de algum item, de algum produto, de alguma coisa que a gente queira adicionar essas campanhas, né? Com data de início, determinar o número que vai enviar, a data e hora que vai enviar, adicionar algum folder, alguma coisa aqui dentro para enviar nessas mensagens e basicamente enviar mensagens diferentes, tá? Então, não vai enviar 3 mensagens seguidas para o mesmo cliente. Simplesmente a gente pede, né, com disparo de mensagens em massas, e pode ser aí as mesmas mensagens, mas com algumas variaçãozinhas de mensagens, para que o WhatsApp não entenda que isso seja um disparo de mensagem em massas mesmo, ok? Então vamos voltar aqui no menu, a gente tem a aba de grupos também, que a gente consegue criar grupos, manipular grupos, né? Então, eu poderia vir aqui, selecionar, criar um grupo para um canal, adicionar aqui os grupos que ele já puxou desse número de WhatsApp que a gente tem. Eu poderia aqui manipular esses grupos, né? Seja ele alterar título, alterar descrição, alterar imagem URL, fazer um upload aqui de imagem, alterar permissão, manipular os usuários, tá? Então você vê que a gente tem bastante função. Aqui, ó, eu poderia vir aqui, eu quero promover admins,
e eu posso selecionar o número que eu quero promover admin, banir algum contato desses grupos, as palavras que são proibidas no grupos, mensagem de saudação, mensagem de despedida. Então a gente tem bastante coisa aqui na aba de grupos. Vamos dando sequência aqui. A gente parou aqui em grupos, né? Então a gente vai agora para canais de atendimentos. Então aqui em canais, né, a gente tem as opções de canal oficial, né? A gente tem integração oficial com a plataforma de WhatsApp. A gente tem as plataformas não oficiais, né, que é o que 99% usa aí, não é o que a gente recomenda, mas é o que 99% usa aí, tá? Então a gente tem duas libs de integrações, né, a Rails e a WebJS, que é o que a gente faz com aquele QR Code, integração com o Telegram e integração com a Hub Notifica-me e o WeChat. Então vamos dar sequência aqui. Então a gente passou aqui os canais, né, de atendimento. Vamos agora para o painel de atendimento, tá? No painel de atendimento, a gente tem um resumo dos atendimentos por usuário. Tem os atendimentos do administrador, do usuário Leandro, do usuário Laís, os que estão pendentes, né, do usuário Eike. Então, um exemplo, né, esse acesso, né, os níveis de menu são 3 níveis de acesso: administrador, supervisor e usuário, tá? Então essa tela só o administrador do sistema vai ter, e basicamente ele consegue espiar todos os tickets, todos os atendimentos que está sendo realizado ali pelos usuários, né, pelo time, ok? Outra tela que a gente tem é a de relatórios. Deixa eu só voltar isso, voltar a resolução. Outra tela que a gente tem então são a tela de relatórios, tá? Basicamente a gente tem uma série aqui bem didático mesmo de relatórios, seja ele por contatos, seja ele se a gente colocar contatos, se a gente colocar etiquetas nesses contatos por estado, né? Então, o exemplo que eu queira fazer aqui uma campanha ou exportar os meus contatos apenas de Minas Gerais. Então, eu posso vir aqui, selecionar e gerar aqui os contatos só de Minas Gerais. E automaticamente eu posso exportar isso para uma tabela de Excel, tá? E pegar esses contatos e fazer uma campanha ali de marketing, alguma coisa só para os atendimentos desse número de Minas Gerais, ok? Então, tem bastante função ali, né, nessa aba de relatórios. Vamos voltar aqui na aba de relatórios. Relatórios. Então, a gente parou aqui, tem os contatos para o Kanban, né, que a gente consegue gerar. Vamos selecionar aqui, né, o Kanban que a gente criou, né, lá quem está disponível em cada Kanban, qual contato está em cada Kanban, né. Vamos aqui novamente em relatórios, contatos por carteira, caso você tenha aí clientes relacionados por carteira, resumo por usuário e resumo por atendimento, tá? Aqui do dia 27 até o dia de hoje, apenas para a gente gerar a gente consegue gerar um atendimento aqui. Aí. Então aqui, basicamente a gente tem o ID do ticket, né, que é gerado, o status do ticket, o nome, né, caso venha algum contato com o nome, número, a conexão que ele veio, a última mensagem que foi realizada, mensagem não lida, sim ou não, enfim. Então a gente tem aqui um resumo bem legal aqui também, né, que a gente pode novamente exportar isso para Excel e manipular isso da forma que a gente achar melhor, né? Abrir aqui o resumo de relatório, só para que vocês vejam como ele viriam aí para vocês. E as mensagens, os nomes, bem interessante aí. Então vamos dar sequência aqui, tá? A gente parou na aba de relatórios. Lá. Parou na aba de relatórios. Agora aqui a aba de usuários, né? Onde a gente consegue cadastrar os usuários. Basicamente, a gente consegue adicionar um novo usuário aqui da plataforma, pré-determinar que tipo de menus, né, que esse usuário vai ter, configurar o ramal dele aqui para dentro da plataforma, né? Caso você já utilize aí o sistema de telefonia da Prisma Telecom, né, o IPv6 Prisma Telecom, a gente já consegue integrar aqui seu ramal, um número de ramal,
para que você atenda e realize ligações pela web, né? Pela plataforma aqui do WhatsApp mesmo, direto, ok? Então, esse usuário também a gente consegue predeterminar se ele é liberado ou bloqueado, né? Seja no domingo e tal, ou predefinir horários de atendimento, tá? Para que ele não logue lá da casa dele pela plataforma ali e realize os atendimentos, ok? Aqui a gente tem o cadastro das filas, né? Caso a gente vai colocar as filas de atendimentos, né? Seja ela seja elas por usuários, tá? As equipes que a gente falou lá atrás do chat interno, que a gente pode pré-definir para chats, seja ele atendimento, financeiro, vendas, comercial, tá? As mensagens rápidas pré-definidas, que a gente pode chamar, seja ela na barra ou ali com o menuzinho que a gente viu no início no atendimento. A integração com o chatbot, né, com os fluxos de atendimentos, que a gente não precisa ter ali um atendimento, um agente, né, disponível para atender. A gente pode colocar o chatbot para fazer esses atendimentos, então a gente consegue colocar ali um robozinho para atender para realizar esses atendimentos. Agendamentos, né, das mensagens que foram agendadas lá na conversa, ou a gente pode vir aqui nas telas também e criar um agendamento basicamente a gente pode criar uma mensagem aqui, né, para que seja enviada com data e hora específica para um número, para uma pessoa, né, para um cliente. No menu fechamento, a gente consegue adicionar as mensagens de despedida, né, para quando o atendente encerra aquele ticket de atendimento, e a gente pode colocar N mensagens de despedidas aqui. Lembrando que na hora que ele for finalizar o ticket, ele consegue selecionar de forma personalizada que mensagem que ele quer enviar de despedida para aquele cliente, né? A gente tem as etiquetas que a gente falou que a gente pode cadastrar, né? Por categorias, por distribuidor, por segmentação do comprador, enfim, né? A gente tem as ligações, né? Que a gente pode integrar aqui dentro com a VoIP, né? Com uma API de terceiro novamente, com o custo adicional dessa API, mas a gente consegue realizar chamadas de WhatsApp e também atender as ligações de WhatsApp aqui dentro. E caso você já seja um cliente da Prisma Telecom, né, da parte de PBX da Prisma Telecom, a gente consegue integrar as ligações de WhatsApp para os telefones comuns, né, com as gravações dessas ligações e também trazer o seu ramal, né, o ramal do seu usuário, do seu atendente, para dentro aqui da plataforma, tá? A gente vai ter o log de ligações, os protocolos, né, que a gente consegue gerar lá nos atendimentos, né? Então, os protocolos, toda vez que um ticket chega aqui dentro, toda vez que um atendimento, né, um novo ticket chega na plataforma, o próprio sistema, ele gera, né, tudo que ele começa com um ano aqui de 2025, é um protocolo que é gerado automaticamente pelo sistema. Mas o atendente ali, né, o usuário, também consegue gerar um protocolo durante a conversa, lá no menu da conversa dele, tá? Então ele gerou aqui um protocolo, né, um protocolo aleatório que ele pode armazenar isso em algum outro lugar, e isso fica aqui registrado na aba de protocolos. As avaliações, né? Caso a gente queira que o cliente faça as avaliações, então a gente consegue aqui configurar essas avaliações, mensagens, a gente consegue aqui manipular, né? Alterar aqui o que a gente achar necessário, o tipo de avaliação que a gente quer. Consegue aqui também pré-definir os horários, né, de atendimento da plataforma e o tipo de mensagem que a gente vai enviar. E as integrações com terceiros, né, que a gente falou, a API e as configurações gerais, tá? Lembrando que as configurações gerais, né, como é uma plataforma que tem bastante recurso, a gente consegue integrar aí com bastante coisa, Dialogflow, LM Studio, Olama, DeFi, N8N, DeepSeek, Cloud, Kiwi, Gemini, Gchrome, ChatGPT, Typebot. Então, assim, tem N funcionalidades, né, N integrações, né,
Outra aqui que a gente consegue, né? De SMS, Hub Notifica que a gente passou, integração oficial com a Meta, WebChat, Webhooks. A gente tem N modelos de integrações aqui na plataforma que seu time aí de TI pode trazer aqui e integrar com a nossa plataforma, ok? Então essa foi aí uma demonstração bem rápida de todas as funcionalidades que a gente tem na plataforma PrismaBot, né? A plataforma da Prisma Telecom.